Irmãos, nós começamos essas quartas. O Senhor tem nos dado algumas direções de trazermos algumas mensagens com alguns temas importantes, para que esses temas importantes que nós estamos falando sirvam de base, sirva de fundamento. São ministrações, essas ministrações estão sendo gravadas para servir de base, fundamento, para que nós possamos ter ferramentas para podermos discipularmos pessoas, para podermos acompanhar pessoas, amém? Ontem mesmo eu estava no grupo de convívio lá no Complexo do Alemão e eu estava falando, fazendo um merchandise? Não, fazendo um marketing da nossa equipe lá. Eu falei, olha, vai lá, vê e tal, pessoal, em nome de Jesus, tudo isso é feito com amor para a glória do Senhor, amém? Mas são ferramentas. Então nós começamos uma série há uns tempos atrás sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, baseado em Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Então nós falamos sobre aqueles princípios: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, amém? O batismo, a doutrina de batismo e os demais ali. É só você abrir lá no nosso Ministério Way, você vai ver lá os princípios elementares da doutrina de Cristo. São bases fundamentais para você passar para as pessoas. Ensino de batismos, agora deu um branco, né? Qual que é? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, ressurreição de mortos, são 6. Me ajuda, gente. Já esqueceram? Imposição de mãos, Hebreus 6, 1 e 2. Mais o quê? Juízo eterno. Amém? Então, ali são ensinos fundamentais. E nós começamos agora uma série, na quarta-feira retrasada, quarta-feira passada não falamos, mas quarta-feira retrasada, de bem-vindo à família de Deus. Quase eu falei bem-vindo Espírito Santo. Aí eu me lembrei de você. Você está devendo uma leitura de um livro, né? Já estou sabendo. Isso é profético. Eu falei bem-vindo, eu lembrei de você. Mas bem-vindo à família. Irmãos, às vezes tem ensinos que são simples, e o ensino da palavra de Deus, de uma maneira geral, é simples. Jesus falava coisas simples. Ainda que essa simplicidade tenha uma profundidade enorme, mas são coisas simples do reino de Deus. Então, esses ensinos, juntamente com os princípios elementares da doutrina de Cristo, bem-vindo à família de Deus, essa nova série, são ensinos para que você possa ter ferramentas para enviar para alguém, para discipular alguém, para estar falando sobre algum assunto básico da vida cristã. Amém? E essa semana retrasada nós começamos, e hoje nós vamos terminar, sobre entender o novo nascimento. Entender o que aconteceu conosco no novo nascimento. A transformação que Deus fez em nós. E nós começamos a falar semana retrasada que a salvação, querido, ela é algo que acontece no nosso espírito, mas a salvação também, ela nos transforma, ela transforma a nossa alma e ela alcança o nosso corpo. Ela anda nessas 3 dimensões, a salvação. Nós vamos falar muito sobre esse novo nascimento, que é o novo nascimento do Espírito, mas a salvação, além do Espírito, ela transforma a nossa alma, né? Tiago, ele fala sobre essa salvação, essa palavra que é poderosa. Pedro também fala para transformar as nossas vidas, e essa salvação, ela alcança o nosso corpo, esse corpo corruptível. O dia vai chegar que a trombeta vai soar e num piscar de olhos
Esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. Aí a salvação alcançando esse corpo. Amém? E nós estaremos e encontraremos o Senhor nos ares. Amém, queridos? E esse dia está muito próximo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Nós queremos esse dia. Então, querido, e nós falávamos disso. Nós não podemos, nós temos que entender esse processo do novo nascimento para entender que a salvação, ainda que a salvação aconteceu no meu espírito, eu tenho que desenvolver, essa palavra que eu queria me lembrar, desenvolver a salvação. Desenvolver essa salvação. E nós, nessa primeira ministração, nós damos 2 exemplos de 2 diáconos. Na igreja de Jerusalém, que começaram fogo puro. Imagina a igreja primitiva, meu irmão. Quem eram os líderes da igreja primitiva? Pedrão, João, Tiago, aquela galera, sabe, cura, maravilhas. Aí foram diáconos ali ordenados, cheios do Espírito, né? Nós vemos, mas 2 diáconos seguiram caminhos totalmente opostos, mesmo debaixo de uma igreja poderosa. O primeiro, como nós falamos na semana retrasada, foi quem? Estevão. Estevão foi um homem tremendo, que ele desenvolveu a salvação e o propósito na vida dele, de tal maneira que ele foi apedrejado, mas mesmo apedrejado ele viu o Senhor. Esse é Estevão. E também nós vimos Nicolau. E Nicolau foi um dos diáconos que lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala assim, olha, cuidado, eu odeio as obras dos nicolaítas. E diz alguns estudiosos, alguns teólogos, que Nicolau ele começou a entrar naquela questão de eu posso fazer tudo, eu estou na graça. Agora eu posso, ainda que nós acreditemos, e a graça é a verdade da palavra, nós somos salvos pela fé, mediante a graça do Senhor, só salvo pela graça mediante a fé, na realidade. Mas, querido, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que entrar num processo de santificação, que é um processo que o Espírito Santo trabalha de dentro para fora em nós. E as obras do Nicolaitas, mesmo numa igreja tremenda, alcançaram, esse engano alcançou grande parte das igrejas. Que lá em Apocalipse você vê João escrevendo para as 7 igrejas, ele falava, olha, eu tenho contra você, Deus através de João falando que vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, coisas que eu também odeio. Ou seja, aqueles que barateiam a graça do Senhor. Eu fui salvo, eu sou filho de Deus, posso viver da mesma maneira. Não pode. Não pode. Você é um referencial de Jesus. A tua vida, você não pode viver da mesma maneira. Você não pode fazer as mesmas coisas do que o mundo. Não porque é uma lei, pastor, não estou debaixo da lei. Não é lei, questão de lei, querido. É questão de caráter cristão, que precisa ser transformado. Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós falamos isso. E, querido, nessa noite nós queremos continuar falando sobre esse novo nascimento. Rapidamente, eu já começo a entrar numa área e começo a sair, né? Começa a sair. Deixa eu voltar aqui. Então, querido, o que nós temos que entender de novo nascimento é que o nosso espírito foi salvo. E o nosso espírito, nosso homem interior, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique santifique em tudo. Todas as partes do meu ser são santificadas. Aí ele começa a falar as partes do nosso ser. E o vosso espírito, e aí, queridos, está na ordem
de importância, espírito, porque Deus é espírito e Deus nos fez a imagem dele, amém? Lá em Gênesis nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem dele. Deus é espírito, então nós também somos seres espirituais, aleluia! Ainda que antes de Jesus nosso espírito estava amortecido ou separado de Deus, mas em Jesus o meu espírito foi renascido, amém? Eu recebi uma nova natureza, natureza de Deus, a semente de Deus entrou em mim e eu revivi, eu estava morto e quando eu aceitei Jesus agora eu estou vivo, hoje eu tenho vida. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma, minhas emoções, o meu pensamento. É justamente essa parte que a Alessandra falou aqui, que nós somos, é a batalha da mente, meus irmãos. A nossa grande batalha está aqui, ó, nesse meio termo chamado alma. É o espírito querendo conquistar a alma, a realidade do novo nascimento, querendo conquistar a alma. Ó alma, você é do céu. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a carne querendo puxar a alma. Não. Deixa a vida me levar. Não. Reclama mesmo, todo mundo reclama. Você é humano. Aí começa a dar várias. Não, querido, você é de Deus. Ó, conservados íntegros, o meu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Não dá para que você tenha um espírito nascido de novo, um espírito santo e um corpo deformado, e um corpo aloprado, e uma alma perdida. Não, queridos. Deixa eu falar algo para você. Pecado é veneno. A Bíblia diz, pecado gera morte. Obras da carne vão nos levar lá para o fundo do poço. Tudo que é obras da carne. Ah, pastor, e às vezes nós somos bons para se justificar nas obras da carne. Né? Obra da carne, uma das obras da carne, maledicência. Nós, às vezes, como eu falei no domingo, nós pegamos muitas questões, os pecados cabeludos, prostituição, né? Só que dentro do mesmo nível, a obra da carne está maledicência. Irmão, já aconteceu comigo. Aquela vontade de estar no trabalho, aquela vontade de falar mal. O cara dando motivo, o patrão dando motivo, de repente o Espírito Santo... Aí você dá aquela mordidinha na tua língua. Ai, fica quieto. Dá vontade de pessoal ali falando mal de você. Opa, fazer parte, começar a falar mal. Mas isso é obra da carne. Isso é obra da carne. A Bíblia fala que Ele nos salvou, Ele nos santificou. Volta lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Sabe o que é conservados? Você já viu aquela conserva? O que é conservado? Está dentro daquela questão da conserva. A azeitona fica ali conservada naquele líquido, aquele óleo, eu sei. E ela não estraga. Oh, Jesus! A minha carne, o meu corpo tem que estar conservado, meu irmão. A minha alma tem que estar mergulhada no óleo. O meu corpo e minha alma. Porque senão estraga. E o nome de Jesus vai lá para baixo. Está vendo? É crente. Então, querido, essa salvação ela precisa alcançar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Às vezes nós somos cara de pau e falamos assim, não, todo mundo erra. Todo mundo erra, mas você não tem que errar. Todo mundo erra, mas nós não temos que errar.
erramos uma vez, pedimos perdão, vamos ganhar vergonha na cara. Senhor, me dá graça, me dá misericórdia. Lembra quando Jesus falou, é melhor você arrancar, se o teu braço, se tua mão te faz pecar, arranca ela. Se isso fosse literalmente o tanto de cristão maneta que teria, meu irmão. Se o olho te faz pecar, arranca ele. Oh, Jesus. Mas, claro que não precisa ser literalmente, mas isso tem para nós que a nossa luta contra a carnalidade dói tanto quanto arrancar uma mão. Olha a palavra revelada. Dói tanto em nós quanto arrancar um olho. Eu não sei o que é arrancar um olho, mas deve doer mesmo. Então, às vezes, nós precisamos ser drástico. Eu vou jejuar, eu vou jejuar, eu vou jejuar. Não jejuei, comi. Eu vou jejuar, eu vou jejuar. Ou eu vou orar em línguas, vou orar em línguas, vou orar em línguas. 1 hora, Jesus, 1 hora. Oh. Então, queridos, a salvação, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que fala isso o versículo? Porque Jesus está para voltar, irmãos. E vai buscar uma noiva santa. Amém? O Espírito Santo em nós está nos purificando, santificando, preparando. Amém, queridos? Deus ele está nos tratando, nos corrigindo quando nós temos que ser corrigidos. Amém, queridos? Por quê? Porque o Senhor está voltando. Então, essa salvação, e nós entendermos essa realidade que aconteceu em nós. Por exemplo, Marcos está aqui no nosso meio. Teve um dia que o Marcos, né, Marcos? Levantou a mão para Jesus. Quando ele levantou e confessou Jesus como seu Salvador, no espírito dele, no homem interior, aconteceu algo. Ele foi, aquilo que a Bíblia diz, foi salvo. Ele foi regenerado. Pastor, mas eu saí da igreja e passei algumas semanas longe e aqueles mesmos problemas, as mesmas dificuldades começaram a vir e a voz aqui, ó, no ouvido dele falou assim, aconteceu nada, rapaz, que só foi um momento de emoção. Marcos, isso é do diabo. Porque o que aconteceu no teu espírito foi automático. Foi automático. Agora você precisa desenvolver essa salvação na sua mente, nas suas emoções, na minha maneira de reagir. Isso é processual. Eu tenho que renovar a minha mente, por isso que eu preciso congregar, por isso que eu preciso ir. A fé que o Marcos exerce hoje é vir à igreja. Às vezes você, meu irmão, a tua fé, o nível de fé é outro. Mas o que Deus, ele começa a falar, Marcos, e o Espírito Santo, vai à igreja, vai, pede ajuda, vai. Então, quanto mais ele vem à igreja, mais ele recebe a palavra viva de Deus e mais a mente dele começa a ser transformada. Daqui a pouco o Marcos, ele fala, pastor, me ajuda aí, não gosto muito de ler, mas como que eu tenho que ler? Leia o Novo Testamento, Marcos. Comece ali de Mateus, Marcos, Lucas, o Espírito Santo vai te guiar. Todas as coisas. Então ele vai desenvolvendo a salvação dele na alma. Não é que se ele fizer uma coisa de errado, ele não foi salvo. Ele foi salvo no espírito, foi automático, mas a minha alma é um processo. E muitas pessoas que vêm para a igreja ainda têm vícios. Vícios do álcool, vícios do cigarro, maus hábitos. Isso tudo está na alma e na carne. Isso tudo é um processo. Em alguns é automático, o milagre aconteceu, mas na maioria não é assim, irmãos. E a gente lida com pessoas. Na maioria é um processo de fé. É um caminhar de fé em fé, de glória em glória. E para isso, uma pessoa nova como o Marcos precisa exercer a fé dele de vir à igreja. E nós, irmãos, precisamos ajudá-lo, cumprimentá-lo, em estar com ele e falar, Marcos, vamos lá para a igreja. Vamos lá para a igreja. Dá uma palavra para ele, amém? Estou citando o exemplo do Marcos, porque ele é o mais novinho aqui no nosso meio, espiritualmente,
falando. Então nós, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos da morte para a vida. Fala assim, eu saí da morte para a vida. E querido, meu espírito foi salvo. Quando eu me reconheci Jesus como meu Salvador, quando eu confessei os meus pecados, amém? Eu fui salvo, mas a minha alma está sendo salva. E o meu corpo será totalmente regenerado no arrebatamento. Por exemplo, às vezes essas viroses que a gente enfrenta, é porque o nosso corpo ainda tem, né? Ainda tem coisas dessa terra. Oh, meu Deus, eu engordo. Corro, malho e engordo. Isso faz parte da velha, né? O cabelo vai ficando branco. É uma brancura. O cabelo vai caindo um pouquinho, né, Dudu? Eu também. Aí, Ledley. Isso faz parte dessa... Mas vai chegar um dia. Eu creio, irmãos. Há alguns teólogos, isso daí não está escrito na Bíblia, mas entendem que no céu todos nós teremos pelo menos a plenitude de vida da idade de Cristo. 30, alguns entendem. Não está escrito, pastor, não sei, não está escrito, alguns entendem assim. Tem coerência. Nós estaremos plenos, nós seremos, quando Jesus ele ressuscitou, ele estava ali, né? Ele só manteve Jesus na ressurreição as marcas, por mim e por você, aquelas marcas eternas das mãos, no lado, nos pés. Amém, queridos? Mas nós teremos novos corpos. Isso que é o que importa, incorruptível. Não vai ser mais corruptível a essa morte. Aleluia. Então, para você receber o novo nascimento, é só você confessar o seu pecado, se arrepender, crer no Senhor, declarar que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Isso é instantâneo no teu espírito. Eu quero falar agora, terminando esse assunto, sobre fatos da nova criação, fatos do homem, fatos de nós que nascemos de novo. Há alguns fatos, algumas coisas que aconteceu conosco quando nós aceitamos Jesus. Primeira coisa que eu quero falar é Mateus 6, vou citar alguns textos. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Para que você tenha essa convicção, Marcos. Para que todos nós tenhamos essa convicção. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, é isso mesmo? Nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustentas, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 30 a 34. 6, 30 a 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, continua, portanto não vos inquieteis dizendo comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque os gentios, ou aqueles que não têm Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Qual é o fato que é revelado nesse texto? O fato que é revelado que Deus cuida de nós, e aí ele fala que Ele é o nosso Pai Celeste. Se Ele é o nosso Pai Celeste, eu e você que aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus.
E Deus cuida da minha vida. E Deus cuida da minha necessidade. E Deus é um pai responsável. Às vezes, querido, nós entramos até em parafuso quando falamos isso, porque naturalmente você pode conhecer muitos pais irresponsáveis. Talvez você foi fruto de um pai irresponsável. Mas, querido, Deus é um pai responsável. E na sua palavra diz que ainda se uma mãe, e nós estamos nesse tempo, hein? Nós estamos nesse tempo. Antigamente, a gente não via isso. Hoje a gente vê. Ainda se uma mãe esquecesse do filho, que ela amamenta, contudo, todavia, o Senhor fala, eu não me esquecerei de vocês. Ele é o nosso pai. Fala assim, eu sou filho de Deus. O Senhor cuida de mim. Outro fato, João capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Eu sou, Jesus falando, a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Só você olhar para cá, que fica até mais fácil. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fala assim, eu me uni ao Senhor. Eu sou um espírito com ele. Gente, isso é tão profundo que eu vou ser sincero para vocês. Na minha mente eu não consigo alcançar. Como eu pensar que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita no meu interior, no meu espírito, e ela fala, é a palavra de Deus, que é a verdade, fala assim, se você se uniu a mim, filho, eu agora sou um espírito. O teu espírito e o meu espírito são um. Você estava separado de mim. Agora o meu espírito e o seu espírito são um. Por isso, irmãos, quando a gente fala sobre vida no espírito, sobre práticas espirituais, é o caminho para que você escute a voz, a direção de Deus. E essa voz vai dentro de você. Então o fato da nova criação é que nós somos um com Ele. Nós somos um com o Espírito Santo. Ele é a videira, eu sou a vara. Amém? Eu sou o ramo. Amém? Eu dou fruto porque eu estou nele. Ele habita em mim e eu estou nele. Você pode declarar isso? Eu sou um com ele. Amém. Mas isso, olha, querido, essa união, ela quer ser completa. Ela começou no meu espírito. Olha, cheio. Meu espírito é um. A obra está realizada. A minha alma precisa ser alcançada. A minha mente, as minhas emoções. Tanto que Jesus, ele fala assim, ó, queridos, vocês têm que se entregar ao Senhor. Por quê? Porque vós tem uma mente que eu quero passar para vocês. E a Bíblia fala, se você se entregar ao Senhor, vocês vão ter a mente de Cristo. A maneira que Cristo pensa, a maneira que Cristo sente, tem de vós o mesmo sentimento, fala da mesma alma que teve Cristo Jesus. Só que isso é um processo, vai de dentro para fora. Até o ponto do meu corpo ser o mesmo corpo que aconteceu com ele. Olha só o processo. Olha que união maravilhosa. Por isso que vai ter um casamento. E o que é o casamento, querido? É quando o homem se une a uma mulher. Eram dois, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá com a sua esposa, a sua mulher e serão. Vai acontecer um casamento glorioso. Aí Paulo olha assim, grande é esse mistério. Mas eu não me refiro ao casamento, me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia! Fala assim, eu sou um com Ele. A terceira, o fato de nós que nascemos de novo, está lá em Mateus capítulo 19, verso 26. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe,
isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Marcos capítulo 9, 23. Marcos 9 e 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir de nos tornarmos filhos de Deus, nós que somos chamados de crente, fala assim, crente? O que é crente, gente? Aquele que? Em Deus. Então, quando nós nos tornamos crentes, cristão, pastor, não sou crente não, sou cristão, crente até o diabo é, sou cristão, mas que é crente, que crê, amém? E filho de Deus. Quando nós nos tornamos esses filhos de Deus, tudo se tornou possível para nós em Cristo. Isso é um fato. Isso é um fato da nova criação. Tudo é possível. É possível você ser curado. É possível você ver o milagre de Deus se manifestando na sua finança, na sua família, no seu trabalho. É possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é o que, irmãos? No grego, tudo significa tudo. No hebraico, tudo significa tudo. Aleluia. Fala, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para mim, que creio. Amém? Então isso já dá para a gente falar outra frase. À medida que tua fé em Deus é desenvolvida, os impossíveis de Deus, eles vão se manifestando na sua vida. Eu preciso edificar a minha fé, e essa é a vida cristã, porque à medida que eu edifico a minha fé, desenvolvo a minha fé, os impossíveis de Deus vão se manifestando. Por quê? Tudo é possível. O quarto fato está em 1 João capítulo 4, verso 4. Aleluia. Primeiro João 4, 4. Pode ir aquecendo. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é um fato, irmão. Se há algo que é verdadeiro, é essa frase, essa palavra gloriosa. Qual é o fato? Maior é aquele que habita em mim. Seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o gigante, o Golias, maior é aquele que habita em nós. Aleluia! Por isso que Dodô, o profeta Dodô fala, olha para Deus e sereis iluminados. Os olhos do Senhor. E nós temos que olhar para Ele mesmo, querido. Por isso que quando Jesus se apresentou para Pedro, no meio da tempestade, falou, Senhor, se for tu, manda que eu vá. Vem! E ele começou a andar no meio das águas, querido. Só que quando ele tirou os olhos de Jesus, colocou na situação, ele começa a afundar, e começa mesmo, gente. As nossas emoções começam mesmo. Nós começamos a afundar. Só que Jesus, ele veio nos socorrer a Pedro. E aí Pedro olhou novamente para Cristo. Oh, Senhor, socorre-me, o Senhor vai lá. Pedro, por que duvidou? Porque nós temos que olhar para Ele. E querido, quando nós temos essa convicção que maior é aquele que está em nós. E isso, querido, não é para eu ficar falando para o meu irmão
Ah, não, você é chato mesmo, o maior é o que está em mim. Não é isso. É para nós falarmos para o diabo, para as circunstâncias. Tem um casal. Gente, eu tenho que orar por alguém. Eu esqueci. Ah, tenho que orar pela sua tia, né? É sua tia? Hã? É tia da sua mãe. Tá, me lembra, tá? Tá vendo? Deus me lembrou agora. Mas por quê? Tem um casal, um rapaz, colega meu trabalho, e esposa 40 anos, filho. 40 anos, passou a pandemia. De repente, meu irmão, um câncer. Num pulmão, o outro tomado. De repente, gente. Assim, ó. E nesses momentos a pessoa perde o chão. E ele é um casal, eles não têm filhos e tal, e perde o chão. E quando não tem Jesus, gente, a coisa é triste mesmo. O cara tem, assim, a minha idade. E a esposa é um pouco mais nova, tem uns 40 anos. E ali, aquele desespero, o pessoal no trabalho, assim, eu cheguei e virei para ele: rapaz, você sabe que eu sou pastor. Falei com ele hoje. Eu e minha esposa somos pastor. Se quiser, eu vou lá na sua casa. Eu nem sei qual é a religião dele, o que ele crê. Não sei, não quero saber, irmãos. Porque religião não salva. O que salva é o nome de Jesus Cristo. É o poder de Deus que se manifestando. Eu falei: rapaz, olha, eu sou pastor, minha esposa é pastora. Você pode, a hora que você quiser, eu vou lá na sua casa, vou com a minha esposa. A gente quer orar por você. Porque Satanás começa a trazer meu tio, minha tia, fulano morreu assim. Isso é só morte. Mas, querido, nós crentes, porque nós passamos essas circunstâncias, vem. Semana passada, minha mãe. Mas, querido, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Continua sendo maior. Não mudou. O Senhor não mudou. É o mesmo. Aleluia. E o quinto fato, quinto e último. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quinto fato que tem vários outros, mas esses 5 foram que Deus colocou no nosso coração. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu sou templo dele. Eu sou santuário dele. Eu não pertenço a mim, eu pertenço a ele. Então nós colocamos esses 5 fatos daquilo que aconteceu quando nós aceitamos Jesus. Eu sou filho de Deus. Primeiro. Segundo, eu sou um com ele. Fatos gloriosos. Terceiro, tudo é possível para mim, que creio nele. Tudo é possível. Quarto, aquele que é maior habita em mim. E quinto, eu pertenço a ele.